Você já ouviu alguém dizer que, depois de uma certa idade, não tem mais jeito? Pois eu estou aqui para provar que isso é mentira. Aos 70 anos, eu sentia meus músculos fracos, dores constantes e uma enorme dificuldade para realizar tarefas simples do dia a dia. Mas tudo mudou quando descobri que a alimentação certa pode ser o segredo para recuperar a força, a vitalidade e até a disposição, mesmo na terceira idade. Hoje vou te mostrar os 7 alimentos que recuperaram meus músculos aos 70 anos e que podem transformar também a sua saúde, independente da idade. Prepare-se, porque essa lista pode ser o primeiro passo para uma vida mais ativa e forte. A perda muscular não é sentença. Durante muito tempo, fui ensinado a acreditar que, à medida que envelhecemos, o enfraquecimento dos músculos é algo inevitável, algo que faz parte do chamado processo natural da vida. Desde que me aproximei dos 80 anos, comecei a notar mudanças no meu corpo que, à primeira vista, pareciam irreversíveis. As pernas já não sustentavam o peso como antes, os braços perdiam força rapidamente, e as tarefas do dia a dia, que sempre fiz com facilidade, tornaram-se cada vez mais cansativas. Caminhar até a padaria, subir alguns degraus, ou até mesmo levantar da cama sem sentir dores, eram pequenas vitórias que começaram a me escapar. E como tantas outras pessoas, eu também ouvi aquele discurso comum: é a idade chegando, isso é normal. E foi por muito tempo essa a crença que carreguei, até perceber que estava completamente enganado. O que poucos falam é que o corpo humano é uma máquina de adaptação extraordinária, que responde ao que oferecemos a ele em qualquer fase da vida. A perda de massa muscular, conhecida como sarcopenia, não é uma sentença definitiva. Sim, é verdade que o envelhecimento desacelera o metabolismo, diminui a produção de hormônios importantes e afeta a absorção de nutrientes. Mas nada disso significa que estamos condenados à fragilidade. No meu caso, a mudança começou quando parei de aceitar a fraqueza como parte da minha identidade e passei a buscar respostas sobre como a alimentação e o estilo de vida poderiam transformar minha saúde. Foi nesse momento que descobri que o que eu colocava no prato tinha um poder muito maior do que qualquer remédio ou suplemento que já havia tomado. O alimento é a base de tudo. Quando o corpo recebe a quantidade certa de proteínas, vitaminas, minerais e gorduras saudáveis, ele começa um processo de reconstrução. Os músculos, que antes pareciam condenados ao enfraquecimento, começaram a recuperar firmeza. As dores diminuíram, o equilíbrio melhorou e, o mais importante, voltei a ter autonomia para fazer coisas que achava ter perdido para sempre. Não importa se você tem 60, 70, 80 ou, como eu, 90 anos. Enquanto houver vida, há possibilidade de evolução. A perda muscular não precisa ser o fim da linha, e sim um sinal de que é hora de cuidar melhor do corpo. Foi essa mudança de mentalidade que abriu as portas para um envelhecimento mais saudável, forte e independente. O que me salvou foi, acima de tudo, informação e ação. Hoje vou compartilhar com você os 7 alimentos que fizeram parte dessa transformação e que podem, sem dúvida, fazer a diferença na vida de qualquer pessoa que esteja enfrentando os mesmos desafios que eu enfrentei. Os 7 alimentos poderosos que mudaram meu corpo. Quando percebi que minha força muscular estava se esvaindo com o passar dos anos, a primeira atitude que tomei foi tentar entender como poderia devolver ao meu corpo os combustíveis que ele tanto precisava para se recuperar. Durante muito tempo, eu achei que a perda de força e de massa muscular era apenas consequência da idade, algo inevitável, como se o corpo simplesmente desistisse de mim aos poucos. Mas a realidade é que ele estava apenas esperando que eu desse as ferramentas certas para ele lutar de volta. A principal dessas ferramentas veio da alimentação. Passei boa parte da vida subestimando o poder que os alimentos têm sobre o nosso corpo. Comia de forma automática, sem pensar em nutrientes, apenas no sabor ou na praticidade. Mas foi justamente quando mudei essa relação com a comida que meu corpo começou a reagir de uma maneira surpreendente. Quero compartilhar agora com você os 7 alimentos que se tornaram parte essencial da minha rotina e que, sem exagero,
foram responsáveis por restaurar a firmeza dos meus músculos e devolver minha vitalidade, mesmo aos 90 anos. São alimentos simples que você encontra em qualquer mercado, mas que, quando consumidos de maneira regular e equilibrada, oferecem ao corpo os nutrientes certos para ele se reconstruir, se fortalecer e funcionar de forma eficiente, mesmo com o passar das décadas. Ovos, a fonte de proteína completa da natureza. Os ovos sempre fizeram parte da mesa, mas eu nunca imaginei o quanto eles são fundamentais para quem quer fortalecer os músculos e preservar a saúde. Eles fornecem proteínas de alto valor biológico, ou seja, o tipo de proteína que o corpo absorve e utiliza com mais facilidade. Além disso, os ovos são ricos em vitaminas como a B12 e a colina, que são essenciais para o funcionamento dos músculos e do sistema nervoso. Desde que passei a consumir ovos de forma regular, notei uma melhora na minha energia, força e até na concentração. Peixes. O poder do ômega 3 na recuperação muscular. Peixes como salmão, sardinha e atum entraram no meu cardápio e transformaram minha saúde muscular. O que torna esses alimentos tão valiosos é a combinação de proteína de alta qualidade com o ômega 3, uma gordura saudável que combate inflamações, protege as articulações e ainda contribui para o bom funcionamento do coração e do cérebro. O ômega 3 também tem efeito positivo sobre o anabolismo muscular, ajudando na recuperação após pequenos esforços ou lesões. Frango. A carne magra que alimenta e fortalece. O frango, especialmente o peito, tornou-se uma escolha inteligente para o meu dia a dia. É uma fonte magra e acessível de proteína, rica em aminoácidos essenciais que o corpo precisa para reparar os tecidos musculares. Ao lado de legumes, arroz integral ou saladas, ele passou a ser um aliado constante na construção de força e resistência. Feijão e outras leguminosas. A proteína vegetal que fortalece e nutre. O feijão sempre foi presença certa no prato do brasileiro, mas eu nunca tinha valorizado seu potencial nutritivo até estudar sobre ele. Além de fornecer proteínas vegetais, ele também é rico em ferro, zinco, fibras e antioxidantes. As leguminosas em geral, como lentilhas, grão de bico e ervilhas, são excelentes não só para quem busca energia, mas também para quem quer regular o intestino, o que é fundamental para uma boa absorção de nutrientes. Iogurte natural e derivados fermentados, cálcio, proteínas e probióticos para músculos e ossos. O iogurte natural foi outro alimento que trouxe grandes benefícios. Além de ser uma fonte de proteína de fácil digestão, ele também fornece cálcio, que é fundamental para manter ossos e músculos saudáveis, e probióticos, que regulam a flora intestinal. O intestino saudável melhora a absorção de nutrientes, o que contribui diretamente para a recuperação muscular e o equilíbrio geral do organismo. Quinoa. O superalimento que o mundo redescobriu. A quinoa é uma semente que ganhou destaque nos últimos anos e que fez uma diferença real no meu processo de recuperação. Pouca gente sabe, mas a quinoa é uma proteína completa de origem vegetal, algo raro, que contém todos os 9 aminoácidos essenciais que o corpo precisa para construir músculos. Além disso, é rica em fibras, magnésio e antioxidantes, oferecendo não apenas força, mas proteção celular contra o envelhecimento. Oleaginosas. A gordura que protege e fortalece. Castanhas, nozes, amêndoas e outras oleaginosas foram um presente que a natureza nos deu e que eu, por muito tempo, ignorei. Elas são fontes valiosas de proteínas vegetais, gorduras saudáveis, vitamina E e minerais como magnésio e zinco, que são fundamentais tanto para a manutenção da musculatura quanto para a saúde dos ossos e das articulações. Além disso, essas gorduras boas ajudam a reduzir processos inflamatórios, algo que se torna mais comum com o avanço da idade. Esses alimentos, simples e acessíveis, mudaram a minha realidade. Eles não são pílulas mágicas, não são remédios milagrosos, mas são exemplos vivos de como a natureza oferece tudo o que precisamos para reconstruir e fortalecer o corpo. Não importa se você tem 30, 60 ou 90 anos, o corpo responde quando é nutrido com inteligência. No próximo tópico,
vou te mostrar o porquê esses alimentos são tão eficazes, explicando o papel das proteínas, aminoácidos, vitaminas e minerais na construção muscular e na manutenção da força. Porque alimentar o corpo é, antes de tudo, uma forma de investir na sua liberdade e qualidade de vida. Proteína e nutrientes. O segredo anti-idade. Ao longo da vida, ouvimos muito sobre a importância de vitaminas, minerais e até sobre a necessidade de uma alimentação balanceada. Mas a verdade é que poucas pessoas dão a real atenção ao papel central que a proteína e os nutrientes certos desempenham no processo de envelhecimento saudável. Se eu tivesse entendido isso antes, talvez teria evitado anos de fraqueza muscular e perda de disposição. Mas, como diz o ditado, nunca é tarde para aprender e, principalmente, para mudar. Quando se trata de recuperar ou preservar a musculatura em qualquer fase da vida, especialmente na terceira idade, a proteína é a matéria-prima essencial. Nossos músculos são compostos basicamente por proteínas, que se renovam todos os dias. E para que essa renovação aconteça de forma eficiente, o corpo precisa receber diariamente a quantidade adequada desse nutriente. Sem proteína, o corpo simplesmente não tem como construir ou manter músculos, o que acaba gerando enfraquecimento, perda de equilíbrio, dificuldade de locomoção e, com o tempo, até maior risco de quedas e fraturas. Mas não é só a proteína que faz essa mágica acontecer. O verdadeiro segredo anti-idade é a combinação entre proteínas de qualidade e micronutrientes essenciais. Isso significa que, além de incluir alimentos proteicos no cardápio, é preciso também se preocupar com a ingestão de vitaminas, minerais e gorduras saudáveis, que atuam em conjunto para manter não apenas os músculos, mas todo o organismo funcionando em harmonia. Vitaminas do complexo B, como B6 e B12, por exemplo, são fundamentais para que o corpo consiga metabolizar proteínas corretamente e transformar os alimentos em energia. Minerais como cálcio, magnésio e zinco são indispensáveis para a contração muscular, fortalecimento ósseo e reparo dos tecidos. Já o ferro é vital para transportar oxigênio aos músculos, permitindo que eles se recuperem e se fortaleçam após qualquer esforço, por menor que seja. Outro ponto essencial é o papel dos antioxidantes, compostos presentes em vegetais, oleaginosas e sementes, que protegem as células musculares contra o desgaste provocado pelo envelhecimento, pela inflamação crônica e pelo estresse oxidativo, que se acumulam com o tempo. Quando essas peças do quebra-cabeça se encaixam, o resultado é impressionante. O corpo começa a funcionar como uma máquina bem ajustada. Os músculos respondem melhor aos estímulos, a disposição volta a aparecer, a energia para tarefas simples do dia a dia é renovada e, principalmente, a autoconfiança e a autonomia retornam. Foi essa combinação de proteínas de alto valor biológico, vitaminas, minerais e gorduras saudáveis que mudou completamente o meu estado físico, mental e emocional aos 90 anos. Depois de anos, sentindo que estava preso em um corpo cansado e enfraquecido, finalmente consegui recuperar a energia, o equilíbrio e a força que pensei ter perdido para sempre. Envelhecer é um processo natural e inevitável, mas enfraquecer não precisa ser. O segredo está na forma como nutrimos nosso corpo, todos os dias, refeição após refeição. A alimentação correta é o melhor investimento que podemos fazer na nossa saúde, seja aos 30, aos 60 ou aos 90 anos. Minha rotina simples de alimentação aos 90. Muita gente pensa que, ao chegar na terceira idade, manter uma alimentação saudável é algo complicado, cheio de regras e restrições difíceis de seguir. Quando eu decidi que iria recuperar minha força muscular e reconquistar minha vitalidade, não queria viver preso a dietas radicais, nem passar meus dias controlando calorias. O que eu buscava era algo simples, prático e, acima de tudo, prazeroso. Foi assim que nasceu minha rotina alimentar, que hoje, aos 90 anos, me mantém forte, ativo e cheio de vida. A grande chave para essa mudança não foi eliminar alimentos, e sim priorizar aqueles que realmente nutrem, fortalecem e respeitam o meu corpo.
eu percebi que não precisava passar fome ou abrir mão dos sabores que sempre gostei. Bastava reorganizar meu prato de maneira inteligente. Comer bem é, acima de tudo, um ato de carinho com a própria saúde. Logo cedo pela manhã, minha primeira refeição sempre começa com uma boa fonte de proteína. Ovos, por exemplo, tornaram-se meus aliados fiéis no café da manhã. Eles me dão saciedade e energia para começar o dia, além de serem fáceis de preparar e extremamente nutritivos. Junto com os ovos, costumo incluir uma porção de frutas, que fornecem fibras, vitaminas e antioxidantes para o corpo acordar de verdade. No almoço, mantenho a simplicidade que sempre fez parte da minha vida. Um bom pedaço de frango, peixe ou às vezes carne magra, acompanhado de arroz integral, feijão e uma generosa porção de legumes e verduras variados. Tento colorir o prato o máximo possível, porque cada cor representa um grupo diferente de nutrientes que meu corpo precisa para funcionar bem. Não abro mão das saladas e sempre tempero com azeite de oliva, que além de saboroso, é uma excelente gordura saudável para o coração e para os músculos. No meio da tarde, faço um lanche simples, às vezes iogurte natural, que além de proteína, oferece cálcio e probióticos, ou algumas castanhas e nozes, que fornecem gorduras boas e me ajudam a manter a saciedade até a próxima refeição. Nada de pular lanches ou passar longos períodos sem comer. O corpo precisa de energia constante, especialmente para preservar a força muscular. À noite, procuro manter refeições leves, porém nutritivas. Uma sopa de legumes com frango desfiado ou uma salada com ovo cozido e azeite costumam ser suficientes. Evito alimentos muito pesados ou ultraprocessados, que dificultam a digestão e prejudicam o sono. E o mais importante, hidratação. Beber água ao longo do dia se tornou uma regra de ouro para mim. A água é o que mantém os músculos hidratados, ajuda na circulação, facilita a digestão e contribui para o bom funcionamento das articulações. Muitas vezes, o cansaço que sentimos não é fraqueza muscular, é desidratação. O que mais me impressiona é que com essa rotina simples e acessível, meu corpo começou a responder. A força voltou aos poucos, o equilíbrio melhorou, a disposição reapareceu e, acima de tudo, a confiança de que a idade não é uma barreira, e sim uma fase que pode, e deve, ser vivida com dignidade e saúde. Hoje, minha alimentação não é uma dieta restritiva, mas sim um estilo de vida. Uma forma de honrar meu corpo, que me acompanhou durante tantas décadas e que merece ser bem tratado em cada refeição.